Oi, turminha! Vamos para a nossa aula de português. Vamos abrir a nossa apostila na página 16, onde a gente vai concluir o nosso tema lendas. Então, ainda a respeito da nossa história, né, na nossa lenda que nós lemos a respeito da noite, né, lá da cobra grande, que escapou à noite, que escapou os animais e aquela coisa toda. Nós temos, depois daquele trecho em que os irmãos libertam a noite, uma sucessão de fatos. E nós temos que numerar de acordo com a ordem que aconteceu. Então aqui está tudo misturado. Você vai numerar, então, número 1, o que aconteceu primeiro, número 2, o que veio depois, e assim sucessivamente. Então dei uma boa lida, dá um pause aqui no nosso vídeo, numera e vamos conferir, ok? Bom, então vamos conferir qual a primeira parte do nosso texto. Olha lá, os bichos que estavam dentro do caroço foram soltos. Depois disso, os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos. Aí muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal. Os 3 irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. Os irmãos procuraram a canoa, mas não a encontraram porque estava muito escuro. Aí um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. O outro irmão tombou com uma pedra e o outro quase se afogou tentando encontrar a canoa. Fácil, né, gente? Foi bem tranquilo. Ainda a respeito da nossa lenda, nós vamos então, a respeito das ações dos personagens, colocar V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então vamos lá. Como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos. Falso, né, gente? Ela viu a escuridão e ela sabia que os irmãos haviam libertado a noite. O marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. Falso, né, gente? Chegou uma hora que ele falou assim, nossa, e agora? O que nós vamos fazer, né? A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. Verdadeiro, né? A indígena separou o dia da noite com um fio de cabelo usando para cortar o espaço. Verdadeiro também. Depois que a noite foi embora, os 3 irmãos foram perdoados pela indígena. Falso, né, gente? Ela deu um castigo neles. Por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Verdadeiro. Muito bom relembrar a nossa lenda, né? Bom, aí lá do material de apoio, vocês vão tirar a lenda Tucumã, o surgimento da noite, que é uma lenda tupi, e nós vamos ver qual é então as semelhanças e as diferenças com a lenda que nós lemos sobre como surgiu a noite. Então, qual fato tinha que ser explicado? Então, na nossa lenda, surgimento da noite, e na Tucumã também o surgimento da noite. Quem eram os personagens da lenda, né? A cobra grande, a árvore, a indígena, o marido, o rio e os irmãos. E do Tucumã? A filha da serpente, né? O esposo e o mensageiro. Tipos de narrador, né? Então vamos lembrar, existe narrador personagem e narrador observador. Então, nos dois é o narrador observador. Em que tempo passa a história? Tem como a gente saber? Nas duas, gente, não há um tempo determinado. O espaço, em que local acontecem as lendas? Então na floresta. As duas acontecem na floresta. Então a gente pode ver que tem muitas semelhanças e algumas diferenças, né? Bom, lendas são histórias que procuram explicar fenômenos naturais e o surgimento de determinados elementos da natureza, sob a visão de um povo. Essas narrativas geralmente ocorrem em um passado distante e envolvem seres sobrenaturais. As lendas revelam o modo de pensar de diferentes culturas, dentre elas a dos povos indígenas, abordadas nos textos lidos desse capítulo. Bom, agora nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar sobre conjunções. Vamos ver o que é isso? Então, olha lá. Conjunções. Releia essa frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, nós estamos vendo que ali nós temos 2 frases, né? A claridade nunca terminava, ninguém podia descansar direito. O que une essas 2 orações? A palavrinha e. Então, a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Isso é uma conjunção, né? Conjunção, uma forma de ligar ideias. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Então,
O sentido quer dizer a palavra que estabelece relações de sentido, como soma, oposição, condição, que são chamadas de conjunções. Veja um exemplo. Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. Então a conjunção ali é o e. Isso nos dá a ideia de soma, quer dizer, teve uma situação e aí aconteceu outra, de oposição, coisas diferentes, coisas opostas, ou uma condição. Então ali é uma soma, né? Os 3 irmãos pegaram o caroço de Tucumã e aí a gente somou mais uma ação, soltaram à noite, ok? Bom, agora releia esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Qual é a condição para que fique noite para sempre? Libertar a noite. Então quer dizer, se soltar, vai ser noite para sempre. É uma condição. Que palavra estabelece essa relação de sentido? Então olha lá, ó, se. Então ela fala, se vocês libertarem a noite, ficará a noite para sempre, certo? Reescreva a frase trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Vamos fazer as adaptações necessárias. Caso vocês a libertem, ficará a noite para sempre, ok? Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Então eles tinham medo, mas eles iam. Então o que é? Oposição, medo e ao mesmo tempo coragem, né? Tinham medo, mas mesmo assim eles iam. Então é uma oposição. Reescreva a frase substituindo a conjunção por outra do quadro, mantendo o mesmo sentido, ok? Então a gente faz assim. Todos tinham muito medo da cobra grande, entretanto, mesmo assim, iam procurá-la, certo? Então a gente colocou o entretanto tendo o mesmo sentido ali do mas. Qualquer outra conjunção que tinha ali não faria com o mesmo sentido. Então, as conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelecem entre as orações de um texto, ou seja, entre as frases, né? Aditivas, então tem sentido de soma, né? A gente pensa em aditivas, adição. Adição é soma. Então, ouviu a lenda e ficou triste. Adversativas, oposição. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Condicionais, né? Dá uma condição. Se você ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Ok? Nós vamos trabalhar muito isso, vocês vão entender com certeza. Reescreva as frases unindo-as por uma conjunção, conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, Mário leu o livro, ele sabe como a história termina. A gente vai ter que adicionar uma frase à outra. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Giovana ficou triste ontem à noite, ela está feliz agora. Oposição. Então, olha lá. Giovana ficou triste ontem à noite, mas está feliz agora. Os alunos pedem autorização, os pais concordarão. Condição. Então, se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Ok? Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Então, aqui vocês podem fazer da maneira de vocês, mas a prof colocou um exemplo para que vocês poderem seguir. Ele só ganhará presente se, né? É uma condição, se. Ele só ganhará presente se concluir a tarefa. Ele ganhou o presente contudo, né? Ele ganhou o presente contudo, continua triste. Ele ganhou o presente e, olha, uma adição. Ele ganhou o presente e sorriu para todos. Isso é só uma sugestão, vocês podem completar da forma de vocês. Durante o período noturno, muitos bichos transitam, né? Ou seja, eles caminham, eles andam, eles se locomovem de um lado para outro em diversos ambientes. Eles fazem barulho, alimentam-se e reproduzem-se. Então vocês vão localizar o nome de alguns desses animais nos caça-palavras. Então nós temos ali tarântula, né? Uma aranha, um tipo de aranha, o vagalume. Nós temos a barata, o grilo, temos morcego, escorpião, coruja e gambá. Então são todos esses animaizinhos que estão ilustrados ali em volta, certo? São 8 animaizinhos que vocês têm que encontrar. Bom,
Esses animais são animais de hábitos noturnos, certo? Então são espécies de animais que possuem uma vida ativa durante a noite, portanto eles dormem durante o dia. Bom, transcreva o nome dos animais encontrados no caça-palavras. Então vocês encontraram todos esses aqui: o gambá, o grilo, a tarântula, o vagalume, o escorpião, coruja, morcego e barata. São os 8 animaizinhos que vocês encontraram no caça-palavras. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto também. Vamos lá na página 21 falar sobre discurso direto e indireto. Vamos ver o que é isso? Então, olha lá, releia o trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens. Então, quando a gente coloca lá no texto que alguém está falando, nós usamos esse sinalzinho aqui que se chama travessão. Agora nós vamos sublinhar as falas dos personagens conforme a legenda. Quando for a fala da árvore, nós vamos sublinhar de verde, olha lá, ó. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordado, mas preciso descansar. Então essa é a fala da árvore. A fala da cobra grande. Ah, não posso fazer nada. Nós vamos sublinhar de azul. E de vermelho, a fala do narrador. Então, pediu ela a cobra grande e suplicou a árvore quase caindo. Respondeu a cobra grande. Então essas indicações são indicações do narrador, certo? Bom, relacione os verbos que indicam as falas dos personagens com os seus significados. Então vamos lá. Letra A, pediu. Pediu é dizer algo em resposta, pedir com humildade, implorar, ou mesmo que solicitar. Então é o mesmo, né, que solicitar. Suplicar é pedir com humildade. E responder é dizer algo em resposta. Então a nossa letra lá ficou C, B, A. Complete os trechos a seguir com outras falas que o narrador poderia ter dito, certo? Use verbos que sejam coerentes com a história. Não precisa copiar da história, não. Vocês vão fazer, ó, na cabecinha de vocês, eu coloquei aqui algumas sugestões. Conversar, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Quem falou isso? A cobra grande. Então ela reclamou, né? Reclamou a cobra grande. Poderia reclamou, poderia dizer esbravejou, poderia dizer falou, né? Enquanto não conversarmos, eu não ando. Quem disse isso? Foi o rio. Então, insistiu o rio, né? Quer dizer, o rio insistiu. Falou o rio, né? Vamos dizer o que mais que pode ser. Suplicou o rio, brigou o rio, ok? Levem isto para minha filha, mas prestem atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre, não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Quem disse isso foi a cobra grande. Então, advertiu a cobra grande, né? Falou a cobra grande, ordenou a cobra grande. Então, vocês podem usar o que vocês acharem melhor. Bom, agora a gente vai falar direto aqui sobre o que é discurso direto. Então, numa história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio do discurso direto ou indireto. Quando há reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, é fala indicada por um travessão ou por uso das aspas, ok? Vamos lá, então. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, isso foi uma fala, como exatamente aconteceu, de um dos irmãos, certo? Então, como é a fala dele, é discurso direto e está sendo marcada com o uso do travessão. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Sublinhe as falas conforme a legenda.
a fala de um dos personagens, de verde. Olha lá, ó. Vamos falar com a cobra grande? A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é o pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Esta é a fala do personagem. De azul, a fala do narrador, que está ali, disse um dos irmãos. Qual o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala dos personagens? O verbo disse, ele coloca lá, disse um dos irmãos. Reescreva esse trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro que não altera o sentido. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Explicou, falou, comentou, esclareceu um dos irmãos. Então eu coloquei várias possibilidades. Falou, explicou, comentou, esclareceu. Vocês podem colocar um deles, ok? Que sinal de pontuação foi usado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Olha ali, ó, né? Nós temos esse sinalzinho aqui, que se chama travessão. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado? Então, poderia ser usado a vírgula. A gente poderia colocar uma vírgula ali, separando a fala do personagem com a fala do narrador. Reescreva esse trecho, substituindo travessão por outro sinal de pontuação. Então, aqui eu usei o quê? Eu usei as aspas. Então, ao invés de eu começar com o travessão, eu comecei e terminei a fala do personagem com aspas. E troquei aqui também, antes de disse um dos irmãos, no lugar do travessão eu coloquei vírgula, ok? Façam isso também. Releia este trecho. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore em discurso direto a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Então vocês vão fazer do gosto de vocês, da cabecinha de vocês, o que será que os indígenas falaram para ela? Né? Qual foi a desculpa que eles quiseram dar? Não esqueçam que é discurso direto, então é a fala, né, de um deles ou deles todos, começando lá com travessão ou utilizando aspas, certo? E não esqueçam de colocar também lá a fala do narrador, que no caso são vocês, tá bom? Então isso aqui é pessoal. Bom, nós vamos agora para o caderno de atividades, mas nós vamos dar uma paradinha para vocês descansarem, tomar aquela água, né? E a gente já volta no próximo vídeo.